seria para tratar exatamente dessa negociação, porque nós temos aqui, a CPI está de posse, aliás, é um documento que a própria Folha de São Paulo chegou a divulgar acerca desse e-mail, e aí é um e-mail feito pelo seu departamento. O seu departamento diz claramente: este Ministério manifesta total interesse na aquisição das vacinas, desde que atendidos os requisitos exigidos. Para tanto, gostaríamos de verificar a possibilidade de agendar uma reunião hoje às 15 horas no Departamento de Logística em Saúde. No aguardo, agradecemos antecipadamente. Ora, se o senhor não trata de negociação, por que o senhor manda um documento, um e-mail, marcando uma reunião para tratar da aquisição das vacinas? Senadora, é contraditório, o senhor não vê isso? Não vejo. Conforme relatado pontualmente nesta situação, o cunho dessa reunião era verificar a existência das 400 milhões de doses e se esta empresa tinha prerrogativa, tinha a carta de representação... Não, senhora. É o que, então? Eu estou verificando se a empresa tem condições de oferecer. Acompanhamos mais um trecho aí e, novamente, o Roberto Dias nega que tenha feito negociação de vacinas. Ele fala que esse encontro teve outra finalidade. Carla, mas como trouxe a senadora Elisiane Gama, são muitos pontos que ainda não estão bem amarrados, né? Parecem soltos, tá difícil ali de compreender exatamente qual era a posição dele. Se ele negociava ou não as vacinas diante dessas reuniões, já e e-mails trocados também, né? Tem documentação aí que mostra o contrário, né, Carla? Pois é, além disso, de novo, só para lembrar, ela falou de novo, temos documentos aqui, mostramos, o senhor está sob o juramento de falar a verdade. Acho que tende a ser uma pressão que vai continuar. Aí também ela colocou uma questão, se isso não é negociar, é o quê, né? Você tem tratativas, mas não é uma negociação. Precisa estar escrito uma carta, negociação? O que precisa ter, né? As pessoas conversam sobre um determinado assunto, um departamento troca e-mail sobre um determinado assunto. Isso é uma tratativa, não é uma negociação? Pelo menos o assunto estava ali, né? Acho que tem pontos que têm que ser bastante esclarecidos aí pelo ex-servidor. Te convenceu, Carol? Eu acho muito interessante a participação das mulheres na CPI. Tanto a senadora Elisiane quanto a senadora Simone Tebet, na hora que elas vão fazer as perguntas, elas são muito incisivas, né? Então, assim, né, diante do machismo que a gente viu exposto aí, até na composição da própria CPI, na hora em que a gente vê que são essas mulheres que estão conseguindo colocar de maneira mais clara que existe aí omissões, é muito interessante ver. Então, eu concordo com a Carla que, bom, se você, e também com a senadora Elisiane, que se você vai, não importa que foi um shopping, não importa que foi no shopping, não importa que não tinha um e-mail oficial, importa que você recebeu, sim, essas pessoas e você está nesse papel, principalmente no momento de pandemia. Então, eu acho até um pouco desrespeitoso com todos nós, né, com a população brasileira, dizer que isso não era uma tratativa, que isso não era uma reunião. Como que não era? Se você estava ali gastando o seu tempo para no dia seguinte receber esse representante ou essa empresa, mesmo que não tenha ido adiante, né? Houve sim um tempo gasto, houve conversas paralelas, houve conversas fora do ambiente ali do Ministério, e isso precisa ser visto. Por outro lado, houve também a não tratativa com, né, os fornecedores oficiais diretos das vacinas que a gente mais precisava, Diego. Então, é muito importante, sim, isso que a Elisiane está colocando nesse momento. O Carla, realmente o papel das mulheres ontem, né? A senadora Simone Tebet, inclusive, fez aquela apresentação do invoice, que é a nota fiscal internacional, né, mostrando erros naquele documento apresentado pelo governo, erros de inglês, erros de informação, o que, segundo a senadora, caracteriza uma possibilidade de fraude no documento apresentado por Onyx Lorenzoni e por Elcio Franco naquele pronunciamento que eles fizeram lá atrás. As senadoras mulheres têm contribuído bastante com a CPI, né, Carla? Muito. E aí, assim, também para falar como a Carol, eu também fico muito feliz, assim, porque eu acho que é um ambiente ainda muito machista. O Congresso Nacional é ainda muito machista, né? A gente tem isso, enfim, a gente vê a quantidade de homens, numeralmente falando, mas ainda mesmo, enfim, no ambiente ali. E a Simone ontem foi muito importante, porque o que ela mostrou ontem pode ter consequências, e talvez tenha que ter consequências, porque
se o governo apresentou um documento fraudado, né, o ministro apresentou, o Elcio Franco precisa ser checado, isso provavelmente pode e deve ter desdobramentos. Eu também acho muito legal, e eu acho que as mulheres, no começo, né, da CPI, a Elisiane foi muito ponderada e, como se diz, enfática, né, bem correta, e aí começaram uma época a falar, as mulheres... se acalma, né? Vocês são muito desequilibrados. E elas conseguiram reverter esse jogo. Hoje, eu acho que mesmo elas, dentro da CPI, conquistaram um respeito que no começo elas precisaram lutar também por esse respeito, sabe? Porque no começo nem tinha, né, representatividade. Elas começaram a entrar lá pela bancada feminina e tentar chegar. Hoje elas têm um papel que eu acho que é considerado fundamental também. Eu acho muito importante. Isso é bom para todos e para a sociedade como um todo, né? Para que a gente diminua aí esse machismo.